Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a refletir junto comigo o evangelho desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, presbítero. E o evangelho é de São Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, João Batista, pela sua condição de asceta, é como o primeiro dos profetas. Primeiro no Novo e último do Antigo Testamento. E ele é como Elias, que se retirava ao deserto e enfrentava o rei e a sua corte. João, ele atraiu o povo por seu estilo, né, de vida e não por ostentação, por luxo ou por caprichos. Pela sua atividade, ele é o Elias anunciado. E é por meio dele que temos o anúncio do reino e a presença do Messias. Por isso, a sua atividade supera todos os anúncios proféticos. O reino arrebatado, a força pode significar, primeiro, a violência enfrentada na implantação do reino e, segundo, que ele exige certa violência de quem quer fazer parte dele, ou ainda que o reino sofre violenta oposição por parte daqueles que não querem tomar parte dele, né? Enfim, o reinado ele é uma realidade tão extraordinária que perante ele todos precisam tomar uma decisão, ou a favor ou contra, né? E é só olharmos a história. E ouvindo esta mensagem, né, de que São Mateus nos comunica, a vida de São João Batista, também a vida de São João da Cruz, um grande nome no magistério da igreja. Se você tiver oportunidade, depois pesquisa sobre a vida de São João da Cruz. Quando falamos do reino de Deus, quando falamos de colocar em prática as coisas de Deus, nós identificamos essa mensagem que estamos ouvindo no Evangelho, né? Como é difícil viver as coisas de Deus. Nos dias de hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, claro que cada santo, cada profeta viveu no seu tempo a sua dificuldade de ser de Deus, nós estamos vivendo também. Mas nos dias de hoje nós carecemos de profetas e de pessoas que vivam a exemplo de São João Batista, de São João da Cruz, como os profetas, como os apóstolos, né? Como grandes nomes e grandes profetas da história. Cadê os profetas de hoje? Cadê aqueles que querem falar do reino de Deus nos dias de hoje? Como precisa ser dito, não é? Não é conforme querem, ou segundo a sua cabeça, é conforme precisa ser dito. Olhando como padre, né? Olhando muitas vezes o povo católico, o meio católico, tem muitos no meio católico que não aguentam ouvir a verdade do Evangelho. Tem muitos hoje querendo ouvir palavras doces, querendo que o Senhor passe a mão na cabeça, querendo viver uma vida errada e querendo que Deus acolha ou aceite a vida errada que está vivendo, né? Meus queridos, a mesma mensagem que o Evangelho nos comunica, que o Evangelho comunicou por meio desses grandes profetas, aqui a exemplo São João Batista, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Jesus que nós pregamos. A palavra de Deus hoje é a palavra que o Senhor nos trouxe, é a mesma que foi pregada por esses grandes homens, né? Então, por que hoje você quer que a mensagem seja agradável aos seus ouvidos? Porque tem que ser uma palavra macia, que tem que passar a mão, tem que passar pano para aquilo que você está vivendo. A conversão ela é necessária para todos nós.
A radicalidade do evangelho era para o povo daquele tempo e para nós também. A palavra não mudou não, e o acesso, né, o alcance, alcançar a vida eterna continua sendo difícil, como sempre foi. Só que nos dias de hoje tem muitos que não querem receber esta palavra, mas quer alcançar o céu, quer viver uma vida em Deus. Tem muitas pessoas dizendo, eu não volto mais na igreja, eu não preciso de igreja, eu rezo mesmo em casa, porque acho muito radical essa mensagem do evangelho, que não pode ser assim. Ora, meus queridos, a mensagem de Deus ela precisa ser comunicada como precisa ser. Então não é Deus que tem que mudar, ou a palavra de Deus que tem que mudar e se adequar a nós ou ao nosso tempo. Somos nós. Somos nós. Tem muitos achando que Deus precisa de nós, e é o contrário, nós não podemos esquecer disso. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que temos que mudar as nossas atitudes, a nossa vida para uma vida em Deus, não é o contrário. Não é? Então não é a palavra de Deus que tem que se atualizar ou mudar para nos agradar para o tempo que nós estamos, não é nada disso. Somos nós que precisamos mudar a nossa vida para viver a palavra de Deus. E aí o exemplo que nós temos hoje de São João Batista, que vivia aquilo que pregava. E aí o Evangelho o apresenta como o novo Elias. Então, o próprio Jesus disse da grandiosidade do João Batista, maior dentre todos os profetas, que sirva para nós de exemplo, que a sua vida, aquilo que falava, aquilo que vivia, o seu testemunho sirva para nós de exemplo, que nós olhemos sempre para Jesus Cristo, naquilo que ele viveu aqui, de modo especial hoje, 14 de dezembro, São João da Cruz, santos da nossa igreja, para que nós possamos mudar e que a nossa vida seja agradável a Deus também, que possamos colocar em prática a oração que nós fazemos. E se você tem esse pensamento, de que a palavra de Deus é muito dura, que é muito radical, Jesus encontrou também pessoas que falaram isso, Suas palavras são muito duras, quem pode segui-lo, quem pode aceitá-lo? E muitos viraram as costas para Jesus e foram embora, não quiseram segui-lo. Ora, nos dias de hoje nós encontramos também essas pessoas, mas se você abandonar a Deus ou abandonar a Deus, você vai seguir a quem? Como você vai abandonar a Deus, a sua palavra, deixar de viver aquilo que precisa ser vivido e querer alcançar o céu, querer alcançar Deus depois? Não tem como, Então que possamos abrir mão de uma vida de pecado, de erro, que busquemos a conversão, como São João Batista, São João da Cruz, para que a nossa vida seja agradável a Deus, seja também um testemunho daquilo que rezamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.